Bem-vindo ao mundo animal KJ21. O mundo animal é um reino vasto e diverso que fascina a humanidade desde tempos imemoriais. Com milhões de espécies habitando todos os cantos do planeta, os animais exibem uma incrível variedade de formas, comportamentos e adaptações que lhes permitem sobreviver e prosperar em praticamente todos os ambientes imagináveis. Desempenhando papéis essenciais nos ecossistemas como predadores, presas, polinizadores e decompositores, os animais são fundamentais para o equilíbrio ecológico e a saúde dos habitats. Muitos têm uma relação simbiótica com os humanos, fornecendo alimento, trabalho, companhia e inspirando arte, cultura e ciência. De mamíferos majestosos como elefantes e leões, até insetos complexos como abelhas e formigas, cada espécie contribui para a tapeçaria da vida. Características biológicas surpreendentes incluem camuflagem dos camaleões, comunicação das baleias e regeneração dentária dos tubarões, exemplificando a eficiência predatória inigualável. A exploração e estudo do reino animal oferecem insights sobre evolução, genética, ecologia e comportamento, reforçando a nossa conexão com a natureza e a importância de conservar a biodiversidade. À medida que descobrimos novas espécies e desvendamos segredos das já conhecidas, o mundo animal permanece uma fonte inesgotável de maravilhas e aprendizado. Hoje vamos falar sobre algumas das curiosidades mais fascinantes de uma das espécies mais temidas dos oceanos, conhecida como tubarão. Vamos começar com as ampolas de Lorenzini. Sentido de eletricidade. Ampolas de Lorenzini. Ampolas de Lorenzini são pequenos órgãos sensoriais encontrados nos tubarões e em algumas outras espécies de peixes cartilaginosos, como as raias. Esses órgãos são usados para detectar campos elétricos no ambiente aquático. Aqui estão alguns detalhes adicionais. Estrutura. As ampolas de Lorenzini são compostas por poros cheios de gel que estão conectados a canais que se estendem até a superfície da pele do tubarão. Esses canais são muito sensíveis e podem detectar mudanças minúsculas nos campos elétricos. Função. Os tubarões utilizam esses órgãos para localizar presas, mesmo quando estão escondidas na areia ou no lodo do fundo do mar. Eles podem detectar os campos elétricos gerados pelos batimentos cardíacos e movimentos musculares de outros animais. Isso é especialmente útil para caça em águas turvas ou durante a noite, quando a visibilidade é baixa. Navegação. Além de detectar presas, acredita-se que os tubarões também usam as ampolas de Lorenzini para navegar pelos oceanos, possivelmente detectando o campo magnético da Terra. Isso pode explicar como algumas espécies conseguem realizar longas migrações com precisão. Sensibilidade. A sensibilidade desses órgãos é impressionante. Tubarões podem detectar campos elétricos tão fracos quanto 0,05 microvolts por centímetro. Para comparação, isso é equivalente a detectar uma bateria de 1,5 volts a cerca de 3.000 quilômetros de distância. Variedade de espécies de tubarões. Os tubarões são um grupo diversificado de peixes cartilaginosos, com mais de 500 espécies conhecidas. Aqui estão alguns aspectos notáveis sobre essa variedade. Diferença de tamanhos. Os tubarões variam enormemente em tamanho. O menor tubarão conhecido é o tubarão lanterna-anão, Etmobrus perry, que mede apenas cerca de 17 centímetros de comprimento. O maior é o tubarão-baleia, Incodontypus, que pode atingir até 12 metros ou mais. Habitat. Os tubarões habitam todos os tipos de ambientes marinhos, desde águas costeiras rasas até as profundezas do oceano. Algumas espécies, como o tubarão-touro, Carcharrhinus leucas, são conhecidas por nadar em água doce e podem ser encontradas em rios e lagos. Dieta. A dieta dos tubarões é tão variada quanto suas formas e tamanhos. Alguns, como o tubarão branco, Carcharodon carcharias, são predadores de topo que caçam mamíferos marinhos e grandes peixes. Outros, como o tubarão-baleia, se alimentam filtrando plâncton e pequenos peixes através de suas brânquias. Reprodução. Os métodos de reprodução variam significativamente entre as espécies. Enquanto alguns tubarões botam ovos, ovíparos, outros dão à luz filhotes vivos, vivíparos. Há também aqueles que mantêm os ovos dentro do corpo até que os filhotes estejam prontos para nascer, ovovivíparos. Adaptabilidade. Algumas espécies de tubarões são altamente adaptáveis e podem sobreviver em uma variedade de condições ambientais. Por exemplo, o tubarão-gato, Ciliorhinus pepe,
pode sobreviver em águas com diferentes níveis de salinidade e temperatura. Comportamentos únicos. Diferentes espécies de tubarões exibem uma ampla gama de comportamentos. Por exemplo, o tubarão martelo, Sphyrnidae, tem uma cabeça em forma de martelo que melhora sua visão e capacidade de detecção de presas. O tubarão-anjo, Squatina squatina, por outro lado, é um mestre do disfarce, passando a maior parte do tempo camuflado no fundo do oceano à espera de presas. Essa diversidade torna os tubarões um dos grupos de vertebrados mais interessantes e ecologicamente importantes nos oceanos do mundo. Cartilagem. Ao contrário de outros peixes que possuem esqueletos ósseos, o esqueleto dos tubarões é composto de cartilagem, um tecido conectivo forte, flexível e leve. A cartilagem é menos densa que o osso, o que contribui para a flutuabilidade dos tubarões, facilitando a natação. Fortalecimento com sais de cálcio. Embora a cartilagem seja mais flexível que o osso, algumas partes do esqueleto dos tubarões, como as mandíbulas e vértebras, são reforçadas com depósitos de sais de cálcio, tornando-as mais rígidas e adequadas para suportar grandes forças durante a alimentação e a natação. Vantagens evolutivas: leveza e economia de energia. A leveza do esqueleto cartilaginoso permite aos tubarões serem mais ágeis e rápidos, economizando energia enquanto nadam longas distâncias. Isso é particularmente importante para espécies predadoras que precisam perseguir presas. Flexibilidade. A flexibilidade do esqueleto cartilaginoso permite que os tubarões façam movimentos rápidos e precisos. Esta característica é crucial durante a caça, permitindo mudanças bruscas de direção e velocidade. Resistência e durabilidade. Apesar de ser menos denso que o osso, a cartilagem é bastante resistente e adequada para suportar a vida em ambientes marinhos exigentes. Os tubarões têm estruturas cartilaginosas reforçadas em áreas que necessitam de maior resistência, como a mandíbula e a coluna vertebral. Adaptabilidade e diversidade. Variação entre espécies. Diferentes espécies de tubarões têm adaptações específicas no seu esqueleto cartilaginoso para atender às suas necessidades ecológicas. Por exemplo, tubarões que vivem em águas profundas podem ter esqueletos mais flexíveis para suportar a pressão alta, enquanto os tubarões de Recife podem ter estruturas mais rígidas para manobrar em espaços estreitos. Crescimento e regeneração. A cartilagem também pode continuar a crescer ao longo da vida do tubarão, o que é uma vantagem para espécies que continuam a crescer lentamente durante a vida adulta. Além disso, os tubarões têm a capacidade de regenerar suas nadadeiras e cartilagem danificada, embora esse processo seja mais lento do que em outros tecidos. História evolutiva. Antiguidade. Os tubarões são um dos grupos de vertebrados mais antigos, com fósseis datando de mais de 400 milhões de anos. O esqueleto cartilaginoso é uma característica que surgiu cedo na evolução dos peixes cartilaginosos, proporcionando-lhes uma vantagem significativa em termos de eficiência e adaptabilidade. Persistência. A estrutura esquelética dos tubarões tem se mostrado altamente eficaz, resultando em pouca mudança evolutiva ao longo dos milhões de anos. Isso sugere que o esqueleto cartilaginoso é uma adaptação altamente bem-sucedida. Função no movimento. Hidrodinâmica. O esqueleto cartilaginoso contribui para a forma hidrodinâmica dos tubarões, reduzindo o arrasto na água e permitindo movimentos rápidos e eficientes. As vértebras cartilaginosas, em particular, são projetadas para flexionar e ajudar na propulsão. Força e flexão. As vértebras de cartilagem permitem uma combinação de força e flexibilidade, permitindo aos tubarões realizarem golpes poderosos com a cauda, essenciais para a captura de presas rápidas. Esses detalhes destacam a complexidade e a eficácia do esqueleto cartilaginoso dos tubarões, uma das muitas adaptações que lhes permitem prosperar em uma variedade de ambientes marinhos. Regeneração de dentes dos tubarões. Mecanismo de substituição dentária. Fileiras de dentes. Os tubarões possuem múltiplas fileiras de dentes ao longo de suas mandíbulas. O número de fileiras pode variar entre as espécies, mas geralmente há várias fileiras de dentes em desenvolvimento por trás dos dentes funcionais. Cinta transportadora. Os dentes dos tubarões estão dispostos como em uma cinta transportadora. À medida que os dentes da frente se desgastam, quebram ou caem, os dentes da fileira seguinte se movem para frente para substituí-los. Crescimento contínuo.
Os tubarões têm a capacidade de regenerar novos dentes continuamente ao longo de suas vidas. Este processo de substituição pode ser extremamente rápido, com alguns tubarões substituindo dentes a cada 1 ou 2 semanas. Frequência e velocidade de substituição. Variação entre espécies. A frequência com que os tubarões substituem seus dentes pode variar entre as espécies. Por exemplo, o tubarão branco pode substituir um dente a cada 8 a 10 dias, enquanto outras espécies podem ter uma taxa de substituição mais lenta. Quantidade ao longo da vida. Um tubarão pode perder e regenerar dezenas de milhares de dentes ao longo de sua vida. Estima-se que alguns tubarões podem produzir até 30.000 dentes durante sua existência. Estrutura e adaptação dos dentes. Dentes especializados. Os dentes dos tubarões são adaptados para suas dietas específicas. Por exemplo, os tubarões brancos possuem dentes triangulares e serrilhados, ideais para cortar carne, enquanto os tubarões tigre têm dentes robustos e pontiagudos, adequados para esmagar conchas de tartarugas e crustáceos. Posição na mandíbula. A forma e função dos dentes também podem variar dependendo de sua posição na mandíbula. Os dentes da frente geralmente são usados para agarrar e cortar presas, enquanto os dentes laterais podem ser usados para triturar. Função biológica. Eficiência alimentar. A capacidade de substituir dentes rapidamente garante que os tubarões mantenham sua eficiência alimentar. Dentes afiados são cruciais para capturar e processar presas, e a perda de dentes funcionais poderia comprometer a capacidade de alimentação. Autodefesa e competição. Dentes intactos e afiados também são importantes para a autodefesa contra predadores e na competição com outros tubarões. Manter um conjunto completo de dentes afiados ajuda a garantir que um tubarão possa defender-se eficazmente e competir por recursos. Processo de desenvolvimento dentário. Origem dos dentes. Os dentes dos tubarões se desenvolvem a partir de estruturas chamadas lâminas dentárias. Estas lâminas são capazes de produzir novos dentes ao longo da vida do tubarão. Forma e tamanho. O formato e tamanho dos novos dentes são geneticamente determinados e variam entre espécies e indivíduos. Mesmo com a regeneração constante, a estrutura básica dos dentes permanece consistente com a espécie do tubarão. Comparação com outros animais. Diferenças com mamíferos. Ao contrário dos mamíferos, que têm um conjunto de dentes decíduos de leite e um conjunto permanente, os tubarões têm um sistema de regeneração contínua de dentes. Esta característica é rara entre os vertebrados e é um dos aspectos únicos da biologia dos tubarões. Paralelos com outros peixes cartilaginosos. Outros peixes cartilaginosos, como as raias, também possuem a capacidade de regenerar dentes, embora o padrão e a frequência de substituição possam variar. Essa capacidade de regeneração contínua de dentes é uma adaptação crucial que permite aos tubarões manter sua eficácia como predadores de topo nos oceanos. Ela ilustra a incrível eficiência e resiliência desses animais fascinantes. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho. Até a próxima!